E aí pessoal, aqui quem fala é o Miguel, aqui do canal Science Pub. Eu tô criando esse canal aqui para postar coisas a respeito da área de exatas e coisas científicas, e eu não sei posteriormente o que eu vou estar postando. Posso estar postando várias coisas, ainda não tenho certeza do que eu vou postar. Mas para iniciar, pessoal, eu vou começar com um mini curso aqui de álgebra, né? Vou chamar de Mestre da Álgebra, para explicar para vocês bastante sobre a álgebra simples, né, que a gente aprende até o ensino médio aí, que vai auxiliar muitos, né, que tem dificuldade nessa área desde o ensino fundamental 2 aí, né? Eu vejo que tem muita gente com dificuldade na parte da álgebra, né? Eu vou estar focando principalmente em equações, né, explicando todo o princípio, como que funciona, né? Então aqui a gente vai ter essas equações. Eu vou estar fazendo uma quantidade de aulas aí, pessoal, que eu ainda não tenho certeza, né? Quantas vão ser. Eu ainda estou pensando quantas que eu vou fazer. Vamos ver aí pelo andar o que vocês vão pedindo e aí eu dou uma olhadinha, tá, pessoal, em como é que vai ser. Mas hoje a gente vai começar nessa primeira aula, a gente vai começar com os conceitos mais simples, né? E explicando um pouquinho da base, né? De como é que funcionam as equações, como é que vai estar funcionando, para a gente ir entendendo melhor ao longo do tempo e ao longo das aulas. Eu espero que vocês gostem e compartilhem, caso vocês tenham mais pessoas que possam ser ajudadas por elas. Então, pessoal, para começar, a gente vai começar falando sobre incógnitas, ok? Incógnitas. Beleza, pessoal, o que é uma incógnita? Uma incógnita é uma letra dentro de uma equação que eu não sei, né, qual é o valor dela, que valor que ela assume, né? Ela pode assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo, né? Depois a gente vai discutir melhor isso daqui. Mas inicialmente é uma letra, né, uma variável que a gente não conhece o valor dela. Eu vou, para explicitar melhor isso aqui para vocês, eu vou começar desenhando aqui uma balança, beleza? Então aqui a gente vai ter uma balança, não vou fazer desenhos muito complexos, tá, pessoal? Só uma coisa simples, só para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente tem aqui uma balança, né? E eu vou colocar um bloco desse lado. Como nós estamos trabalhando com equações, pessoal, a gente tem que ter sempre os dois lados da balança, né? No caso, em equações, sempre os dois lados têm que estar iguais. A gente tem que estar com os dois lados pesando a mesma coisa. É isso que é uma equação. E quando você tem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo valendo a mesma coisa, né? Pesando a mesma coisa, aqui no caso, aqui a gente está usando a balança como exemplo. Então, se eu coloco um bloco aqui, eu não sei o valor dele, né? Vou chamar esse bloco de A. Eu sei que do lado direito está pesando a mesma quantidade, então eu também tenho que chamar esse bloco aqui de A. Tá? Para a gente ter uma igualdade aqui, eu preciso que esse bloco também seja A. Então isso daqui é uma incógnita. Eu não sei quanto esse bloco pesa, mas eu chamei ele de A. Uma incógnita dentro da equação, pessoal, você pode chamar de qualquer letra que você quiser. Ok? Nós vamos ter fórmulas prontas que admitem letras, né, já na formação delas, mas a gente pode trabalhar com a letra que a gente quiser, tá? Isso aí não vai mudar nada no resultado final. Você pode trabalhar com A, B, C, D, E, né, letras maiúsculas, letras minúsculas. Na geometria a gente vai ter uma certa diferenciação entre elas, mas por enquanto você pode usar a letra que você quiser. Então, escrevendo isso daqui, né, matematicamente falando, a gente tem que A igual a A. Isso aqui é verdadeiro, porque independentemente do valor de A, ele vai ser sempre igual ao outro A, né? Esses blocos são iguais. Então, se a gente tivesse aqui, ó, se a gente assumisse em determinado momento da nossa situação aqui, a gente soubesse que A vale 5, ok? Então, a partir do momento que A vale 5, a gente sabe que todos os blocos A valem 5, né? Todos os blocos A têm um valor de 5. Vamos supor que A é 5 quilos, né? Um exemplo aí, vamos supor que A é 5 kg, então todos os blocos A vão valer 5 kg. E a gente sabe que essa igualdade aqui está sendo mantida, né? A gente sabe que ela está sendo verdadeira, porque a gente tem um bloco A de um lado, um bloco A do outro, e eles pesam a mesma coisa. Então essa é a primeira parte importante, né, das nossas equações. Nós vamos ter as incógnitas, que são as variáveis que a gente não conhece, o valor delas. Então sempre que você estiver interpretando um problema ou vendo alguma situação, tudo que você não conhece, né, todo valor que você desconhece, você pode chamar de A, de B, de C, você pode colocar como uma incógnita dentro da sua equação. Então, nessa nossa situação aqui, a gente tem uma balança, né, nós temos dois lados, esses dois lados têm que estar equilibrados para essa balança ter um equilíbrio, que é o que a gente está trabalhando aqui em equações. Então, nesses dois lados aqui, eu coloquei um bloco A,
coloquei um bloco A desse lado aqui, né? Coloquei um bloco A desse lado, coloquei um bloco A desse lado. Então a gente tem a nossa igualdade, matematicamente falando, a gente tem A igual a A. Eu coloquei aqui numa situação, numa suposta situação, ele diz pra gente que vale 5 kg. Então se a gente sabe que vale 5 kg, a gente sabe que esses dois blocos estão pesando 5 kg cada um, tá? Então esse é o princípio básico das equações, são as incógnitas, né? Elas vão estar sempre aparecendo nas nossas equações e normalmente são elas que a gente tem que descobrir, porque a gente não sabe o valor delas e a gente quer saber o valor delas, né? Então aqui agora a gente vai pro nosso segundo princípio, né, mais importante, que é, né, eu não vou escrever nada aqui porque seria um nome grande, mas tudo bem. Tudo que eu faço isso aqui é uma coisa que vocês têm que decorar legal, pessoal. Tudo que vocês fizerem de um lado aqui nessa balança, vocês têm que fazer do outro. Por quê? Como é uma equação, se eu mudo de um lado, para que continue igual, eu preciso mudar do outro também, da mesma forma que eu mudei daquele lado. Então vamos supor aqui, um exemplo bem simples, isolado daquele primeiro exemplo que eu dei, né? Esse aqui vai ser diferente. O A não vale 5, tá? Vou até pagar esse A valendo 5 aqui pra gente não ter confusão. Então vou colocar aqui um bloco A, tá? Ele tem equidade com esse outro bloco aqui, né? Com esse outro lado, essa balança está equilibrada. Então aqui a gente tem um bloco A. Me desculpem aí se tiverem ruídos de fundo, né? Porque meu quarto fica de frente para a rua, então tem muita chance de ter bastante ruído, mas peço desculpas aí para vocês em relação a isso. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Eu sei que tem um bloco A aqui, tem um bloco A aqui, está em equidade, assim como na primeira situação, né? Mas aí, vou escrever matematicamente, mas aí o que aconteceu desse lado aqui? Fui lá e coloquei um bloco B. Beleza, pessoal? Aí você vai me falar assim, pô, esse bloco B vai pesar aqui na balança. Então o lado esquerdo está ficando mais pesado que o lado direito. A gente não tem mais uma balança em equilíbrio. Então isso aqui já não é mais uma equação, beleza, pessoal? A gente sabe que isso aqui não é uma equação porque o bloco B não é zero. Se o bloco B fosse zero, tudo bem, né? Mas ele não pode ser zero porque ele existe. Se ele pesasse zero, né, ele não existiria. Como a gente sabe que ele existe, então ele é maior que zero, né? Ele não é zero. Então isso daqui vai pesar, esse lado da balança aqui, ele vai cair, beleza? Mas a gente não quer isso, a gente está numa equação, a gente precisa que os dois lados fiquem iguais. Então aqui matematicamente do lado esquerdo, eu fiz isso, ó. Eu somei B aqui no A, tá? Fiz isso daqui. Só que aí no lado direito, para eu continuar com uma igualdade, eu vou precisar fazer a mesma coisa. Eu preciso colocar um bloco B aqui. Tá, pessoal? Eu preciso fazer um A mais B aqui também, para que os lados se mantenham iguais, né? Para que a gente ainda tenha uma igualdade. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Fiz do lado esquerdo, tenho que fazer do lado direito também. Esse é o segundo, eu gosto de chamar de segundo princípio. Eu gosto de falar que é o segundo princípio mais importante. É, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, se você colocou um bloco do lado esquerdo, você tem que colocar o mesmo bloco do lado direito, para você não ter, né, para você não perder a igualdade aqui dentro, beleza, pessoal? Então, voltando aqui, pessoal, eu não lembro exatamente onde eu parei, mas eu tinha dito, né, que tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então esse é basicamente um grande princípio que vocês têm que estar sempre guardando na cabeça de vocês, que vai ser muito importante daqui pra frente pra gente trabalhar legal com essas incógnitas aqui, ok? Então, pessoal, só resumindo aqui a ideia, se eu coloco um bloco de um lado, eu tenho que colocar do outro lado. Se esse B aqui valesse 5, se a gente soubesse que ele valesse 5 e colocasse 5 aqui, se eu coloco 5 kg de um lado, eu tenho que colocar 5 kg do outro para a balança continuar equilibrada, beleza? Então aqui agora a gente vai pro terceiro ponto, pessoal, qual que vai ser esse terceiro ponto aqui? Mostrando um pouco, tá, a respeito disso daqui. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então beleza, pessoal, só dando uma ilustrada melhor aqui nesse quesito de colocar de um lado, né, fazer do outro também. Então aqui temos mais uma balança, né? Temos aqui uma balança. Vou colocar aqui, pessoal, desse lado, vou estar colocando um bloco de 5. Enquanto desse lado aqui eu vou estar colocando um bloco de 3 e um bloco A, né? Então eu conheci esse bloco 5, ele vale 5 kg, eu conheci esse bloco 3, ele vale 3 kg, mas eu não conheço esse bloco A aqui, eu não sei quanto que esse bloco A pesa, e eu quero saber quanto que ele pesa. Beleza, pessoal? Então eu vou escrever, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever matematicamente aqui, ok? 3 mais A. O que isso significa? Do lado esquerdo da balança está pesando 5 aqui numericamente. Do lado direito da balança está pesando o bloco 3 e está pesando o bloco A.
E a gente sabe que essa balança está equilibrada porque a gente está trabalhando com equações, né? As equações, elas determinam o equilíbrio, esse é o princípio da equação, né? Ela é um equilíbrio entre os dois lados. Beleza, então, pessoal, isso daqui matematicamente escrito, fechou. Aí eu vou pedir para você resolver esse problema como normalmente você diria para mim que você vai resolver isso daqui, né? Eu vou pegar esse 3, vou passar para cá, né? Passei o 3 para cá, subtrair 5 menos 3, 2A igual a 2, né? Normalmente, se você já sabe álgebra, né? Se você já tem entendimento de equações, você vai dizer isso aí para mim. Mas eu não vou dizer que isso está errado. Eu vou mostrar para você o que você está fazendo na verdade, né? Você não está passando esse 3 para cá, né? Você não está passando esse 3 para cá, não. Você está fazendo de um lado e fazendo do outro, né? Então, como assim, pessoal? Vocês concordam comigo que para a gente descobrir quanto que esse bloco A aqui pesa, eu preciso dele sozinho aqui desse lado da balança? Eu preciso só do A aqui para eu saber quanto que ele pesa em relação ao que vai ficar aqui, né? Eu preciso equilibrar essa balança com esse A aqui e com um valor aqui que pese a mesma quantidade que A. Assim eu vou saber quanto que o A está pesando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui desse lado, eu vou tirar esse bloco 3 daqui. Beleza? Então, vamos lá, tirei o bloco 3, só ficou o A. O que eu fiz então do lado direito? Eu vim aqui do 3 mais A que eu tinha, eu fui lá e tirei o bloco 3, ou seja, eu subtraí, aqui eu tirei o bloco 3. Só que aí vocês sabem, pessoal, que numa equação, numa igualdade, tudo que a gente faz de um lado a gente tem que fazer do outro. Então aqui desse bloco 5 eu tenho que tirar um bloco 3 dele, entendeu? Então eu tenho que tirar de 5, eu tenho que tirar um bloco 3. Então vamos supor que eu vim aqui e fiz um corte nesse bloco de 5, né? E esse corte aqui valeu 3. Beleza, pessoal? Então, quando eu fiz um corte aqui nesse bloco de 5 e tirei 3 dele, o que vai sobrar aqui nesse lado da balança? Vai sobrar um bloco, né? Que vale 5 menos 3, né? Então, aqui desse lado vai ficar pra gente aqui 5 menos 3, porque é o bloco que eu tinha menos o tanto que eu tirei dele, 3, né? Eu tirei dele 3. E aí, agora, resolvendo a matemática aqui dentro, a gente vai ter que... Aqui a gente vai ter que tirar, a gente tira esse 3, né? Menos 3 com mais 3 dá 0. A gente sabe pelo desenho aqui, dá pra gente perceber que o 3 não existe mais, então a gente tira ele daqui. A gente vai ficar só com um A do lado direito. E aqui, resolvendo a matemática por trás, a gente vai ficar com o 2. Logo, né? A gente resolveu aqui nossa equação. Daquela mesma forma, passei para cá, sim, vai dar 2, o A é igual a 2, como eu disse, não muda, aquilo não está errado, né, de você dizer que passou para cá, mas você não passou para cá, você fez de um lado e fez do outro, entendeu? Então você tirou 3 daqui e você tirou 3 daqui, aqui ficou 2, ou seja, esse bloco aqui que vai ter sobrado, pessoal, é 2, porque matematicamente a gente sabe que 5 menos 3 é 2. Logo, A igual a 2, a nossa balança está em equilíbrio agora. Então, para a balança estar em equilíbrio, o bloco A, tudo bem que ele não está mostrado aqui pelo desenho certinho, né? Ele está bem menor, mas vamos melhorar aqui. Então, a gente sabe que o bloco A está pesando a mesma quantidade que o bloco 2, ok? Logo, o A tem que valer 2, ok? Para isso daqui ser verdadeiro. Então, pessoal, é basicamente isso. Esse aqui é o começo, né, do que eu queria mostrar para vocês, essas 3 questões aqui que eu queria estar mostrando para vocês, explicando a base das equações e como elas vão estar funcionando, né? A gente vai estar trabalhando muito em cima dessa ideia aqui, tá, pessoal? Desse trabalho por dentro, usando as balanças, usando os blocos, que eu acho que é o jeito mais fácil de aprender, o jeito mais simples de ensinar como que funcionam as equações, beleza? Então até a próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês, compartilhem aí para caso vocês conheçam mais pessoas que possam ter dificuldade nessa matéria e que possam ser ajudadas por essas aulas que eu vou estar passando. Eu vou passar desse nível bem básico até bem mais avançado, resolver algumas questões até, né, que envolvem bastante álgebra, mostrando para vocês um pouquinho de como interpretar problemas e tudo mais, utilizando essa lógica aqui que a gente está utilizando agora, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado dessa aula.